E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu quero contar para vocês a minha experiência de como foi tirar o passaporte e principalmente o visto americano, tá? Eu não vou falar muito detalhadamente os itens aí que a grande maioria das pessoas já costumam fazer, já falar nos outros vídeos aí, tem bastante vídeo por aí, então recomendo a vocês que estejam dando uma olhada neles. Para tirar o passaporte não tem muito mistério, é bem simples, é como tirar qualquer outro documento, até mesmo lá na Polícia Federal, tá? Então você tem que entrar lá no site da Polícia Federal, fazer o preenchimento lá do formulário, certo? Pagar a taxa e depois agendar para ir lá, não tem mistério, tá? O meu passaporte já é um modelo novo, aqui ó, tá? Ele vale para 10 anos, a diferença aí do antigo, e tem várias modificações de segurança e tudo mais, tá? O valor agora é 257, se eu não me engano. Mas isso daí vocês estejam buscando lá no site que é melhor, tá? Os detalhes, não tem mistério. O grande lance é você levar todos os seus documentos originais e exatamente o que está escrito lá na lista, tá? Você estão te pedindo xerox da sua certidão de casamento, não leve xerox. Lá não vai pedir xerox, vai pedir original, tá? Então, quando eu fui, tinha gente levando xerox autenticada. Simplesmente a mulher da Polícia Federal falou, é original, tá? Como está escrito lá na lista. Então, simples assim, não tem mistério. Bem tranquilo, fica aí pronto em 10 dias, 12, e aí você vai lá para poder retirar, tá? Lembrando que eu fiz uma no Rio de Janeiro, e eu fiz isso na Polícia Federal no Via Parque, tá, na Barra da Tijuca, no Shopping Via Parque, bem tranquilo. Bom, e aí vou falar do visto especificamente. O visto que é o mais complicado e bastante estressante. Para mim foi muito estressante, eu fiquei agoniado, porque a gente está lidando com dinheiro e é caro. Eu tirei o meu e da minha esposa, são $160, paguei, foi R$560, né? Então eu vou dar uma dica para vocês aí sobre o que aconteceu comigo, sobre a minha experiência em si, tá? Primeira coisa, eu recomendo vocês assistirem bastante vídeo. Tem bastante vídeo aí do pessoal, bem legal, por via de observação, e vale a pena, tá? Então assista bastante os vídeos, eu fiz isso também, e essa é uma primeira dica. Outra dica é que você possa assistir os vídeos específicos de preenchimento da DS. DS, para quem não sabe, é um formulário que você vai ter que preencher, tem que entrar no site lá do consulado americano, vai ter que fazer o preenchimento da sua DS 160, tá? Também tranquilo, digita aí no Google, né? Então o que eu te recomendo? Entra no YouTube, procura aí os vídeos de preenchimento. E qual é o bizu? Procura, antes de você fazer o seu preenchimento, procura anotar todas as perguntas que vão ser feitas ali no vídeo. Vai acompanhando, vai anotando e já vai colocando a sua resposta. Já vai anotando e vai colocando a sua resposta. Por que isso? Quando você fizer o preenchimento à vera, né, valendo mesmo, você normalmente tem um tempo. E aí, se você ficar lendo e buscando aí na informação o que você vai colocar, pode ser que o tempo expire e você tem que ficar logando de novo, tá? Essa é uma outra dica. Anote o seu código identificador. Assim que você abrir a DS, vai aparecer um códigozinho, umas letrinhas vermelhas, uns números vermelhos no canto superior direito. Então anote aquilo ali para você poder fazer o seu login, tá? Então, essa é uma outra dica muito bacana que agiliza o processo e te facilita. Então, outra dica que todo mundo já sabe, inclusive todo mundo comenta nos vídeos, é você ter que falar a verdade, tá? Não adianta você querer burlar as coisas, então você tem que dizer especificamente a verdade, tá? Essa é uma dica importantíssima, e a verdade tem que ser dita não só para fim de conferência, mas também para fins de que você, na hora da entrevista, fique bem, fique, né, sem
sem muita preocupação, mais do que o processo já causa, ok? Então essa é outra dica, fale somente a verdade. Bom, então como é que foi no meu caso? Eu vou especificar algumas coisas que normalmente os outros vídeos não falam. No meu caso, eu sou empregado, tenho carteira assinada, inclusive em 2 empresas, só que o valor que eu recebo efetivamente, mensal, é maior do que eu consigo comprovar. Então eu fiquei com muita dúvida nisso. O que eu colocaria? Se eu colocaria uma média, se eu colocaria o que eu realmente recebo, se eu colocaria o que está na minha carteira de trabalho. Então o que eu resolvi colocar? Eu resolvi colocar o que eu realmente comprovo. Eu tenho como comprovar. E como que eu tenho como comprovar? Através de carteira de trabalho e contra-cheque. É o Olorite, né? Olorite, mudou o nome agora. Eu ainda sou da antiga e ainda chamo de contra-cheque. Então o que eu recomendo você colocar especificamente só o que você prove. Tá? Então essa é uma outra dica importantíssima. Não adianta colocar valor alto, tá? Porque, como todo mundo já sabe, eles querem que você tenha vínculos com o Brasil. Motivo que faça você retornar ao país. Bens, pelo que eu vi nos vídeos aí e pelo que eu pesquisei, casa, carro, é interessante você levar essa documentação na entrevista? Sim, mas isso são bens, não são vínculos. Vínculos são motivos que eu te façam voltar. Então, isso é importantíssimo. Pense em tudo nisso antes de você preencher a sua DS. Então, no meu caso, foi isso. Eu levei todos os meus contra-cheques, as 2 empresas, no caso, os 2 cargos, e aí somei os 2 e coloquei o valor que eu recebo em ambos, que tem em extrato bancário e a minha carteira de trabalho, ok? Outra dica, coloque na especificação da empresa que você trabalha exatamente o que está na sua carteira de trabalho. Muitas das vezes a empresa tem um nome fantasia, né? Não é a razão social específica da empresa, então eu coloquei isso, eu coloquei o nome da razão social que consta no carimbo do CNPJ da empresa. Tá? Essa aí foi o que eu fiz. Não sei se outras pessoas aí fizeram diferenciar, mas eu fiz isso e achei melhor porque eu também tenho que comprovar oficialmente na carteira de trabalho e também no contra-cheque. Tá? Essa é outra dica. Da parte da minha esposa, ela também trabalha, ela é professora, né, e também tem renda variável. Porém, o que consta na carteira de trabalho dela é um valor baixo. E o que nós colocamos? Nós estávamos na dúvida com relação ao item do financiador. Por quê? Porque o pai dela realmente vai ajudar a parte dela, né, em algumas coisas, né, com algumas despesas. Por exemplo, vai financiar com cartão de crédito o preço da passagem, depois a gente paga e tal, mas para a gente fechar de todos os lados e aumentar a garantia que a gente também não estaria mentindo, é verdade, o que nós resolvemos fazer? Colocamos o pai dela como financiador no preenchimento da DS dela, não na minha. A minha, como se eu estivesse fazendo um custeio, mas na dela a gente colocou, além das informações de salário dela, que está trabalhando, quanto que recebe, e além disso, nós colocamos também o pai dela como financiador. E uma dica aí nesse quesito que muitas pessoas não comentam, tá? Eu particularmente vi muitos vídeos e não achei nada disso. Como é que funciona esse procedimento? O financiador, primeiro, para quem tem mais de 25 anos, no caso dela, 21 anos, desculpa, para quem tem mais de 21 anos, não precisa a pessoa ir pessoalmente. Isso tem as informações lá no site do consulado. Recomendo vocês estarem olhando isso e pesquisando, se informando. E outra coisa, qualquer dúvida, mande um e-mail para a embaixada, mande um e-mail, ligue. Minha esposa ligou, a gente se informou tudo, inclusive o que podia entrar e o que não podia entrar no consulado. Que eles respondem numa boa, tá? Vale a pena. Te deixa mais seguro, mais confiante. Então, nós ligamos para lá e perguntamos se o pai dela, sendo financiador, deveria ir na hora da entrevista. Nesse caso, como ela era maior de 21 anos, não foi preciso, tá? E também casada. Então não foi preciso ela ir. O que foi preciso?
Foi preciso ele preencher uma carta, nós digitamos essa carta, não foi escrita à mão, foi digitada, né? Carta padrão de declaração, tá? Que ele está declarando, que está financiando o custeio da viagem, especificando tudo, o nome dele, todos os documentos, o valor mensal que ele recebe, onde mora, qual o vínculo que ele tem com a pessoa, tudo descrito nessa carta. A pessoa vai assinar, datada e assinada, e tem que levar em cartório com firma reconhecida, tem que reconhecer a assinatura que é a firma em cartório oficial, beleza? Então essa aí fica a dica, para muita gente não comenta sobre isso, tá? Quem tiver um financiador. Para quem for menos de 21 anos, se eu não me engano, precisa o financiador acompanhar, tá? Quem for jovem precisa, além dessa carta, e também levar todos os documentos do próprio financiador, RG, CPF, imposto de renda, extrato bancário, contra-cheque, tudo do financiador, da parte financeira, também será preciso levar. Então, recapitulando, quem tem menos de 21 anos é preciso a pessoa acompanhar, quem não precisa. Então essa é uma dica importantíssima. Bom, então, outra dica, deixa eu ver. Na hora da entrevista, vou comentar sobre a entrevista, se eu lembrar de alguma coisa eu falo, tá? Porque eu não estou fazendo um roteiro aqui, eu estou fazendo espontaneamente aqui o vídeo. Bom, chegamos no dia da entrevista, marquei aqui no Rio de Janeiro, tinha bastante gente do lado de fora, tá? Eu cheguei bem cedo. Cheguei cedo não para ficar logo na fila, mas cheguei cedo para poder ficar tranquilo, me ambientalizar no espaço, saber onde que era para entrar, saber onde que era para fazer as coisas, fazer um lanche, ficar calmo, tá? Então cheguei cedo, minha entrevista estava marcada para as 10h30, eu cheguei aproximadamente 9h30, uma hora antes, e estava várias filas de cada horário, tá? Já tinha as pessoas lá fora da embaixada organizando, isso é bem tranquilo, não adianta também você chegar muito cedo que vai ficar em pé lá fora. Cada um entra no seu horário, tá? Então também não vou comentar muito sobre isso. A gente fica bem nervoso na entrada lá da embaixada, porque vê algumas pessoas saindo, até chorando, outras felizes, mas eu particularmente estava com a cabeça não desejando muito isso, porque obviamente se eu não fosse viajar para os Estados Unidos, eu ia para outro canto, na Europa por exemplo, que não precisa de visto nenhum. Então na minha cabeça estava assim, se for aprovado foi, se não for, fazer o quê? Passa, né? Eu também não ia tentar de novo se não fosse aprovado, porque é caro. Eu e minha esposa deu R$1.120 e ia ter que passar por todo aquele processo de novo. Eu não tenho paciência, então não ia fazer isso tudo de novo não. Ia chutar o balde e ia para outro canto, porque não tem só Estados Unidos para a gente visitar, né? Tem outros lugares aí, inclusive bastante bonito também. Então, fiquei tranquilo, conversando com minha esposa na fila. Mas a gente só que fica apreensivo, isso é natural, porque a gente quer, você está ali, né? Você está ali para ser aprovado o negócio. Entramos, ficamos esperando, não vou ficar comentando de banco daqui, banco dali, fila daqui, como o pessoal comenta aí. Entramos, esperamos um pouco, lá dentro é bem rápido, esperamos um pouco no banco lá dentro, está bem cheio. Fomos primeiro num guichê, aí o rapaz orientou a gente para ir num guichê, fomos, eu e minha esposa, tinha uma senhora, era uma senhora meio com oriental, chinesa, japonesa, não sei exatamente, ela estava bem séria, e aí perguntou nossos nomes e colocamos os dedos. Primeiro colocamos os dedos, eu coloquei os dedos lá para poder coletar digital, e minha esposa também. Como eu tinha visto nos outros vídeos anteriores, normalmente o pessoal comentava que isso fazia depois da entrevista, e se caso tivesse sido aprovado. Eu não entendi direito, isso aconteceu com outras pessoas também. A gente colocou lá a mão, aí a pessoa falou, né, no vidro lá, a entrevistadora, a cônsul, aguarde ali que daqui a pouco vocês vão ser entrevistados. Aí eu falei, caramba, será que foi, não foi? A gente ficou meio assim, mas falou para a gente ser entrevistado, então tá ok, estamos seguindo o que estavam orientando a gente. Aí ficamos naquela apreensão, tinha gente perguntando do lado, conversando, eu tentei não ficar mantendo
e dando ideia para as outras pessoas do lado para ficar calmo, né? Tentei me abstrair. Bom, aí fomos lá para o guichê definitivo, que ficava na parte posterior, na parte de trás, onde tem um monte de guichê para ser atendido. Aí chegou a nossa vez, o cônsul, né, era um senhor de mais ou menos um senhor não, já em torno dos 40 anos, mais ou menos. Né? Ele não foi nem simpático, nem rude, né? Nem sério. Estava normal. Tá? Muita gente fala que chega simpático e tal, outros muito fechado. Normal. O cara deu bom dia e tal, numa boa, né? Não apresentou nenhuma expressão assim de extrema felicidade, nem coisa. Aí, foram 5 perguntas, se não me engano, que ele nos fez. E também as perguntas eram um pouquinho diferentes, algumas do que a grande maioria comenta. Então ele perguntou para onde nós iríamos, que isso é padrão, né? Onde nós iríamos. Aí nós respondemos Los Angeles, onde nós vamos. Depois ele perguntou, digitando, né? Sempre conferir. Todas as perguntas que eles fazem estão na DS. Então essa é uma outra dica aí para vocês. Além de você preencher a sua DS muito bem preenchida, que isso pesa muito, um bom preenchimento na DS pesa muito. Você tem que saber o que você colocou lá na DS. Não adianta você chegar na DS e falar uma coisa e você chega a falar outra lá. Você está pedindo para perder o visto. Então se você colocou lá no coisa que você ganha R$2.000, você ganha R$2.000. Você chega lá e fala isso. Não adianta você chegar e coloca R$2.000 e você chega lá e fala que ganha 2.200. Então coloque a verdade. Tá? Aí ele perguntou isso, para onde nós iríamos. A gente falou Los Angeles, Califórnia. Depois ele perguntou onde que nós morávamos. Aí nós falamos o nosso bairro, nossa cidade, que é no Rio de Janeiro. Tá? Ele perguntou, eu não moro em Zona Sul, tá? Então assim, às vezes a pessoa fica com medo, achando que só o pessoal da Zona Sul, cara, todo cheio de dinheiro e tal. Não tem nada a ver. Como eu falei, eles querem vínculos. Aí nós moramos no bairro que a gente mora, né? Falei qual é a cidade. Aí ele, ok, aí ficou olhando lá no computador, acredito que estava verificando lá na DS. Depois ele perguntou quanto que era a minha renda familiar, ou seja, minha renda da minha esposa. Tá? Isso aí também não é muito comum das pessoas comentarem nos vídeos. Normalmente pede a renda de cada um, tá? Mas aí nós falamos, a gente já tinha isso já em mente. Se você perguntar a renda familiar, a gente vai dizer o somatório das duas, para na hora não ter que ficar, meu Deus do céu, fazendo conta e você está nervoso e tal. Então nós já estávamos com a resposta na ponta da língua. Ele perguntou, nós falamos aproximadamente tanto, ponto. Aí uma observação, eu inclusive na hora falei para ele, falei assim, nós recebemos tanto. Eu falei, inclusive, eu falei isso para ele decidir falar isso na hora. Eu falei, isso é apenas o que nós conseguimos provar para o senhor, com carteira de trabalho e contra-cheque, mas nós recebemos até mais por fora. Aí ok, não falou nada, ok, ficou olhando lá. Depois perguntou uma outra coisa também que o pessoal não comenta aí nos vídeos. Ele nos perguntou se a nossa casa era própria. Tá? Ele não perguntou se a gente morava em aluguel ou se era casa própria. Aí nós falamos a casa própria, né? Inclusive eu levei uma pasta com todos os documentos que todo mundo comenta aí. Documento de casa, documento de tudo. Tudo que ele queria me perguntar lá, eu tinha como provar. Então, além dos contra-cheques, carteira de trabalho, levei documentação na minha casa também, como ele perguntou, né? Ele não pediu documento, não pediu nada. Aí, só que quando eu cheguei, já chegando na entrevista, eu coloquei minha pasta embaixo do braço, transparente, cheio de documento, de frente para ele assim, para meio que dizendo para ele assim, ó, se você quiser alguma coisa, está aqui. Né? Inclusive, deixei exposta a minha aliança também, para ele ver que nós éramos casados, tá? Apesar de estar escrito lá. Então, eu meio que, antes dele, eu já cheguei, ele não olhou para a gente no vidro, eu botei a pastinha embaixo do braço, e, né, segurando assim para ele ver que estava tudo ali, caso ele precisasse. Aí ele perguntou se a casa é coisa, eu falei,
sim, falou ok, ficou olhando lá. Não perguntou quantos dias eu ia ficar, também achei até estranho. Não me recordo o que mais que ele perguntou. Acho que foi basicamente isso. No telefone. Então foi isso. Quanto que era a minha renda familiar, se a minha casa era própria, onde que eu morava, para onde eu iria. O telefone está tocando aqui. Porcaria. O WhatsApp. Deixa eu ver. Então, aí saímos de lá. Ele falou assim: seus vistos foram aprovados, tem uma boa viagem. Eu fiquei até meio. Foi basicamente rápido. Né? E eu fico assim, até meio que. A gente fica até meio apreensivo, né? Aí saí de lá meio assim, foi meio zonzo, né? Parecia que tinha acabado uma coisa. Né? Aquela coisa assim. Aí eu falei: caramba, só isso? Aí deixei o passaporte ficar com ele. Né? Ali, depois que ele falou que o visto foi aprovado, a gente saiu de lá. Eu escolhi para poder pegar o visto no CASV, tá? Que no caso aqui no Rio é lá no Maitá, na rua Maitá mesmo, logo na saída do Rebouças ali. E aí eu fiquei meio assim, não sabia se tinha que agendar na hora, não sabia exatamente como é que era. Aí depois que eu saí do cônsul, eu fui a um atendente, aí perguntei, falei assim: olha, meu visto foi aprovado e eu estava tão lá assim que nem estava raciocinando direito. Eu perguntei, eu escolhi lá na DS para poder pegar no CASV, como é que eu tenho que fazer? Aí, depois que você faz isso, o seu visto foi aprovado, você recebe um e-mail dizendo que o seu visto foi aprovado para você poder fazer o agendamento. Aí você tem que agendar a sua retirada. Aí você escolhe o dia que tem disponível, você entra lá no site, também tem muita gente, tem vídeo aí, não vou ficar especificando isso. Você entra no site, faz o agendamento, vai lá e busca. Tá? Eu busquei domingo, foi ontem, dia 6 de setembro, foi domingo, 5 horas da tarde. Cheguei lá, estava tranquilo, vazio, cheguei até antes, cheguei às 4h30, perguntei ao atendente, falou assim: meu horário é 5 horas da tarde, como posso entrar agora? Como é que funciona? Aí ele falou: não, pode entrar, vai lá e tal, não sei o que, muito tranquilo. Peguei o visto, conferi os dados, se meu nome estava ok, número do passaporte, conferi tudo e viemos embora. Então, pessoal, é isso. Não vou me alongar mais, porque o vídeo não fica muito longo. Então, façam isso. O grande lance é você preencher muito bem a sua DS. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar deixando uma pergunta aí embaixo no vídeo. Tá? Se inscreva no meu canal. Meu canal comenta sobre outras coisas também, sobre música, moto, viagens. Dê um like no vídeo para quem gostou, isso ajuda a estar divulgando aí, tá? Qualquer dúvida esteja aí. Eu não quero dizer que vocês tenham que fazer exatamente como eu fiz, mas eu procurei sempre falar a verdade e comprovar tudo que eu tinha para falar e tudo que eu escrevi na DS, ok? Uma outra coisa que vale a pena, que eu me recordo agora: o que faz você o que faz aumentar as suas chances de ter o visto aprovado, pelo que eu pesquisei? Você ser casado. Eu, no caso, sou casado, então aumenta muito essa chance. Por quê? Porque uma das grandes possibilidades da pessoa ir nos Estados Unidos e ficar lá é a pessoa assim, conhecer alguém, ficar lá, namorar e casar. Então, no meu caso, eu já sou casado. Eu acho que isso, para eles, na cabeça deles, conta muito, tá? A favor para você que quer tirar o visto de turismo. Outra coisa é a sua renda, tá? Não adianta você não ter emprego. Eles querem que você, além de você voltar, você tem que se manter lá. Como que você vai se manter lá? Tá? Eu, no caso, vou ficar 14 dias. Você tem que ter comprovação disso. E trabalho, carteira de trabalho. Tá? Então vale muito a pena. Você tem que comprovar tudo, beleza? Qualquer dúvida, esteja aí fazendo uma perguntinha. Valeu, um abraço, fiquem com Deus.